pessoal, estamos aqui diretamente da Casa do Patriota, eu, Carlos Soglia, meu amigo Ney, convidamos hoje a nossa amiga Lu para poder falar um pouco mais a respeito da questão do voto de abstenção. Ela se absteve no primeiro turno, fez questão de não votar por algumas questões que ela considera importantes e a gente queria ouvir de você, Lu, quais foram os motivos que te levaram a deixar de votar nesse primeiro turno? Então, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, fazendo parte desse movimento, porque eu vejo essa eleição, essa campanha muito atípica. Ela se tornou um grande movimento e eu não poderia ficar fora dele. No primeiro turno, eu não votei. Primeiro motivo, há muito tempo que eu não sou mais petista, porque eu não concordo com a ideologia do partido, né? Não concordo com a proposta econômica também do partido. O resultado nós já presenciamos, já tivemos o resultado da proposta econômica do PT no Brasil. Para mim, não foi legal. E sei que para milhões de brasileiros também não, senão não teríamos hoje o Bolsonaro. Perfeito. Sobre essa polarização, Lu, como é que você vê essa polarização hoje do Brasil? É isso, eu percebo que diante, né, de duas vertentes, onde tem duas lideranças muito fortes, o Bolsonaro veio numa crescente e hoje conseguiu consolidar um novo movimento no Brasil que está acima do PL, que se chama o bolsonarismo. E nós tivemos um grande líder político, que é o Lula. E dentro desse cenário, o que acontece? O voto de abstenção, que foi 20% das urnas, pode aí fazer uma comparação no país, como o da Argentina, né? Que eu sou péssima em números, tá, gente? Perdi essa aula aí de geografia, não é isso? Que deve dar aproximadamente o quê? 40 milhões de habitantes? Olha lá, hein? Mas foi 30 e tantos milhões de votos de abstenção. E por que Lula? Não Lula, porque eu percebo que você sempre diz que Não, não é bolsonarista. Acompanhando meu raciocínio, é isso que eu ia te dizer, essa polarização toda fez com que todo mundo, de certa forma, mesmo não indo para a urna, se movimentasse. Porque se formando assim um grande centrão, né? No sentido da palavra, não literal, mas nós formamos aí um grande centro entre eles dois. Entre essas duas lideranças, né? Onde uma prega pátria, família, democracia, né? Tem um Lula com um discurso populista, né? Que aparentemente agradou quando ele se elegeu e mesmo preso, solto, continua agradando. Então nós nos posicionamos como um grande centro da situação. Mas, assim como eu, diversos brasileiros não vão conseguir se manter por muito tempo nesse centro. Porque nós temos nossos valores e vai chegar um momento que a gente vai ter que se decidir. São dois lados, né? É a cadeira da presidência da República e nós corremos hoje, na minha concepção, eu me movimento hoje a favor da liberdade. Porque enquanto está se discutindo qual foi o melhor governo, qual foi a economia, se Lula foi corrupto, se não foi, Lula foi solto por nulidade, não, Lula foi solto porque foi absolvido. O que está mais me preocupando hoje é a liberdade. Isso é porque tire do ser humano, valores financeiros. Exato. Eu posso comer ovo hoje, cara, mas eu vou batalhar. Se eu tiver um mínimo de esperança no país que eu vivo, eu vou trabalhar amanhã com carne. Perfeitamente. E isso eu só vou conseguir porque eu tenho a liberdade. Sobre a população, 45 milhões. Cheguei perto. A população argentina, pessoal, olha só a importância dessa informação. Cheguei A perto. Argentina deixou de votar nessas eleições para o primeiro turno. Então, para a gente ver, eu queria até cutucar a Lu agora um pouco nesse sentido. Você, Lu, se abstendo de uma votação, numa das mais importantes eleições das últimas 2 décadas, não seria de certa forma uma irresponsabilidade de quem pensou assim, deixando na mão de outros o que vai ser o futuro da tua família, dos teus filhos e do teu próprio? Não, eu não vou,
Eu não vou me defender muito nisso aí não, tá? Há sim um pouco de irresponsabilidade. Eu acredito que sim. Mas essa irresponsabilidade, ela vem junto com um sentimento, sabe? Um sentimento de descrédito. A gente perdeu a confiança na política brasileira. É verdade. E foi muita informação. Desde que o Lula, algumas pessoas, ela tem uma sensibilidade maior, né, para determinados assuntos. Ela consegue sentir mais. Eu me considero uma pessoa, apesar de que, né, as pessoas já me conhecem na cidade de Maracás. Eu sou uma pessoa que se movimenta muito politicamente. Eu sou, na maioria das vezes, exagerada. Mas em algumas situações, algumas decepções políticas, a gente acaba entrando nesse sentimento de decepção. A gente não vê os nossos ideais estabelecidos em político nenhum. E esse sentimento colocou milhões de brasileiros em suas casas sem sair para votar. E é isso que acontece. Eu não vou dizer, talvez a palavra não seja bem irresponsabilidade, mas na verdade a gente perdeu tanto, né, a credibilidade na política em si, que a gente está medindo todo mundo pela mesma régua. Sabe aquele discurso que a gente usa? Tudo farinha do mesmo saco? Mas na realidade, a gente não pode fazer isso, gente. Lu, a gente não pode fazer isso. Essa é uma habilidade do PT. Né? O PT, eu também, eu quero aqui já, né, em princípio, né, dizer para todos vocês que assim como você que não votou no primeiro turno, eu não voto às 5 eleições. Às 5 eleições eu não voto, porém agora, nesse pleito, desde o primeiro turno, eu votei Jair Messias Bolsonaro. E por que depois de 5 eleições sem votar, eu decidi participar desse processo? Assim como vários outros amigos que também estavam desacreditados, assim como você disse, da política, por passá-lo por tantos escândalos, por tantas pressões, por não ter um serviço de qualidade, por não ter ninguém que nos representasse. Mas um ponto é muito importante, assim como você disse, que é por este ponto que eu estou aqui hoje lutando. Primeiro, pela liberdade. Segundo, porque para escolher um candidato, nós temos alguns valores e o candidato tem que estar alinhado com esses valores. Claro, claro. O principal valor para mim, Lu, é a família. Qual o perfil de candidato que mais se aproxima? Isso, de você. Quem que você mais se assemelha? É isso que você, pai de família, você líder, mãe de família, você trabalhador, tem que procurar. O que este candidato tem que eu tenho como valor principal? Né? Gente, uma coisa que está sendo muito atacada hoje, acho que vocês vão concordar comigo, é justamente a questão da religiosidade das pessoas. Fala-se em homofobia, fala-se em racismo, em uma série de questões da sociedade, mas pouco fala-se sobre cristofobia. Outro dia, movimentos sempre de universidades que estão há anos, há décadas, sendo geridas por movimentos de esquerda. O tipo de liberdade de expressão que eles dizem, eles querem ser muito censores de liberdade de expressão quando os conservadores entram em pauta, mas a liberdade de expressão deles nunca pode ser atacada. É liberdade de expressão até qual nível, até qual ponto, quando você pega Nossa Senhora dando a luz, não, abortando. Eles fizeram essa manifestação pública de Nossa Senhora abortando Jesus Cristo. Gente, que seria de nós sem o nosso libertador, sem o nosso salvador? Carlos, é assim, ó. A estratégia da esquerda no Brasil, ela é suja, né? E um dos pontos onde eles trabalham principalmente é dividir para conquistar, né? Então esse discurso de nós e eles, nordestino e sulista, branco e negro, mais divide do que une, né? Branco e negro, homem e mulher, hétero ou gay. Lu, é o que eu sempre digo, você que é gay, eu tenho inúmeros amigos gays, me dou bem com muitos deles, alguns eu até tenho mais proximidade do que muitos outros amigos que são héteros, entendeu? E aí, o que muda se o cara é gay ou não na minha vida? A minha Bíblia me ensina o seguinte, que nós devemos amar a pessoa, não a prática, né? Então, se eu tenho um amigo e ele é gay,
ele tem o direito de fazer a opção sexual dele. Não quer dizer que eu tenha que concordar com a opção dele, mas eu tenho que respeitar, né? Então eu acho que a base de tudo é o respeito. Mas aí vem essa esquerda, né, com essa mídia toda em cima, que para dividir o povo, para poder conquistar, porque assim, Lu, quando houve lá o mensalão, o petrolão e todos aqueles roubos, eles não separaram, olha, vamos roubar do homem branco do olho azul, vamos roubá-lo só do hétero. Não, eles roubaram o dinheiro da saúde, roubaram o dinheiro da infraestrutura, roubaram o dinheiro da educação, e aí não interessa se você é gay, se você é branco, se você é negro, e quem você é, você paga a consequência. E a gente tem que ficar de olho, né, nessas nuances, tá, pessoal? Que você vê, por exemplo, o Lula vindo a público dizer: sou contra o aborto, agora, em cima das eleições. Mas a gente tem vídeo inúmeros de maio, registros. de abril, dele defendendo publicamente que aborto é uma questão de saúde pública. Palavras da boca do Lula. E vi uma matéria dizendo que todos os deputados petistas que defendessem a pauta contra o aborto... Isso que eu ia falar. Matéria da Veja de 2009. Que pode? Olha, Os deputados que foram a favor, que foram contra a pauta abortista, foram expulsos do partido. Então, como que o PT Então, não é leva uma como pauta bandeira o aborto, gente? Fica a reflexão. Procurem, estudem mais. olha, eu acho que o Brasil, a esquerda já entendeu e faz um tempo que o Brasil vota por emoção. Né? Sim. Infelizmente. Vota por emoção. E a esquerda percebeu e já tem os gatilhos. Aquela sensação da Ah, picanha, claro. da cervejinha no fim Mas de é um discurso semana. populista. Lu, olha É um as discurso filas populista. dos açougues atualmente. Nossa. Olha os mercados. Olha, você eu consegue acho- encontrar carne com facilidade Eu qualquer acho- dia da semana? Você não O consegue. único ponto positivo, né, desse grande ciclo que nós estamos vivendo aí é trazer para essa juventude, porque eu acho que desde a direta já, Sim. desde a década de 80, que não se discute mais Com certeza. valores como democracia, né, liberdade. Olha o que está acontecendo, gente, com a mídia, com a imprensa. Sim, foi incutido na cabeça dos nossos jovens aquela máxima antiga que eu nunca concordei. Política, religião e futebol não se discute. Futebol não mesmo. Futebol não vai fazer nada, nenhum tipo de alteração na tua vida, na economia de um país. Agora, religião e política Aliás, se discute política sim. política Se discute sim. é para ser debatida. Aí vem falando, não, mas religião Então, olha o que está acontecendo. religião Olha o que influencia está o quê? acontecendo com a imprensa, cara. Olha os jovens isso. na droga. Se você tem o teu filho criado ali junto com os teus princípios bíblicos, jamais ele vai se meter com drogas. Então influencia sim. Um dos motivos que fez com que eu me movimentasse no segundo turno, eu acredito, eu tenho uma esperança que parte dessa parcela, uma boa parte significativa dessa parcela que ficou em casa e não voltou. Olha, gente, eu quero lembrar, tá, que eu cheguei sim aí no colégio, né, na minha sessão. Eu estava com a intenção, eu vou anular o meu voto, voltar em branco, ficando dor de cabeça depois, ter que justificar, ter que pagar multa, coisa, enfim. E a fila, nossa, o Alexandre de Moraes disse que é um sucesso o processo eleitoral no Brasil. Não foi, gente. Não foi desde a transparência dessa eleição, né? A gente não tem, de fato, muitos problemas. Isso aí é pauta até para outro vídeo, que senão a gente amanhã a gente não consegue terminar de falar os problemas que teve nessa eleição. Sim. Eu acabei desistindo, é aquela coisa, você não tem motivação, mas quando eu vi todo esse movimento, gente, desde a década de 80, que não se fala mais de democracia, é a única coisa positiva que eu estou vendo nessa eleição de fato, é as pessoas serem chamadas a discutir ideologia. Lu, eu tenho um amigo... Apesar de tanta coisa negativa que a esquerda vem trazendo, mas o que vem de contraponto bom nessa balança é esse novo movimento aí do PL. Volta a esperança. Né? E aí a galera vem trazendo valores familiares e vem dizendo, ei, não é bem assim. Existe um grupo de pessoas querendo bagunçar a coisa, mas existe um outro grupo dizendo, não é bem assim, estamos aqui, nós não vamos deixar isso acontecer. Então eu percebo
eu quero muito, eu falo sempre nos grupos, né? Eu sou muito polêmica em grupo. Eu falo sempre, eu quero muito estar enganada. Eu até achei, eu acho que eu discuti, ou foi com você, ou foi com o Carlos, em algum momento no grupo, eu pensei, ainda no primeiro turno, que talvez fosse uma fantasia grandiosa na minha cabeça sobre as verdadeiras intenções do Lula. Mas no próprio primeiro turno eu procurei pesquisar mais, sabe? Eu nesse segundo agora eu também continuei a minha pesquisa, porque eu sabia que em algum momento eu ia me movimentar. E eu percebo, gente, é muito iminente o que vai acontecer. Sim. O Lula, ele está ficando inclusive mais agressivo Sim. agora nos últimos Você viu a ameaça discursos. que ele fez ao governador Zema? Aquilo foi uma ameaça direta, gente. Ele falou, Zema, você pode falar agora, enquanto você ainda é livre. Assim Que como quis ele dizer também com isso? ameaçou, né, Sérgio Moro durante a audiência, né? Ele está ficando inclusive mais agressivo. A nossa Imagina, liberdade, e como eu falei assim, olha o que está acontecendo com a imprensa. Quando eu falo imprensa, vamos falar da Jovem Pan, vamos falar da TV Piauí, Sim. né? Que são TVs que não são canais que ainda não Não fazem parte da grande mídia. Da grande mídia. Olha o que está acontecendo, gente. Tem textos que estão sendo vetado antes de irem ao ar. Isso é sensacionalismo. Isso só acontecia na ditadura. Censura velada, né? Então, olha aí o que está acontecendo, pessoal. É muito E nítido. ele fala em alto e bom tom que vai sim regular a Sim, mídia. regulamentar. Olha, regulamentar. Eu queria entender como é que é esse processo de regulamentação dele. Aí tem um último discurso Pra mim, desastroso. pra mim, assim, falou Não, mal vai do filtrar. O governo, último não discurso pode. dele é desastroso. Falou bem? Tá? Pode. Ele fala o seguinte, para evitar a quantidade de mentiras. Gente, a gente não vai ter mais informação nesse país. Pois é. Lu, Porque toda notícia, ela não precisa de fato ter uma comprovação para ir ao ar. É uma notícia, gente. É um trabalho jornalístico, olha, nesse momento. Às vezes é uma suspeita, inclusive. É uma suspeita, ela vai ao ar. Aí pensa aí, vai passar um pente fino agora para ver se é verdade. Se é mentira, ninguém vai mais ter informação nesse país. Olha, a Simone Tebet, ela já tinha falado, em uma das sessões dela, ela tinha falado, se o PT entrar no poder, ele vai se perpetuar. A própria CPI da Covid, se houvesse essa regulação Hoje da ela se mídia, junta, por né? exemplo, o que seria dito? Não, isso é mentira, então não pode dar seguimento. Não, é uma suspeita, tem que apurar. Tem que apurar. Então como que vem o PT agora dizer que vai regular para dizer o que pode e o que não pode? Vamos apurar primeiro, é o povo que apura, cabe ao povo E essa decisão. eu quero pedir... Não é democracia? Eu quero falar o seguinte, para cada cidadão brasileiro que, assim como eu, né, não foi dar o seu voto no primeiro turno, ou até mesmo quem votou em branco, eu votaria em branco, né? Por conta da fila eu me abstive, mas até o último momento eu estive em casa só no pensamento de abstenção mesmo, tá? Que pense agora com carinho no futuro desse país, que analise muito bem quem é que está com o perfil mais próximo da ditadura, né? Porque agora começaram a pregar que o presidente Bolsonaro é ditador. é ditador. Mas as alianças que foram feitas com países, né, socialistas, com países não só porque tem o socialismo, mas porque está no momento com um presidente ditador. Países comunistas, né? Então, assim, comece a analisar qual o perfil que está mais próximo do seu. Se é isso que a gente quer para o nosso país. Qual o regime que você quer para você? Qual o regime? Você prefere o regime capitalista, onde você, Tem trabalhador, livre comércio. tem livre comércio, tem o direito à propriedade, Lu. Isso é o mais importante, o direito à propriedade. No comunismo, Lu, esse direito nos é tirado. Gente, Tudo não pertence ao governo. tem nada melhor do que você conseguir visualizar na prática o que acontece na Venezuela. Pesquisem. Você sabe por que que Vídeos sobre Roraima... pra caralho. Olha, Roraima deu uma votação expressiva a Bolsonaro. É porque sabe sério? aquela questão de tem que ver para crer? Exato. Roraima, ela faz parte de um processo, faz parte do Brasil que está vendo tudo. Está vendo tudo. Eles estão na fronteira, atravessando o tempo todo, né, Lu? Então, Gente, assim, morre atravessando. Olha, eu comecei a ter acesso,
Olha, ainda bem que Deus... Quem falou isso comigo, gente? Ainda bem que Deus nos deu mais 30 dias. Sim. Alguém me disse isso hoje no grupo. Rogério. Ele falou, alguém me deu a gente mais 30 dias. E perceba, eu comecei a ter acesso ao material. Eles falam mesmo de controle de sociedade. Lu, Eles falam. O Lula, para começar, o Lula não está mais disfarçando nos discursos dele. Ele não tá, eu acho, sabe aquela entrevista que ele deu lá em Lá Vai Bolinha, ele ainda jovem, falando que seria um processo demorado, que a sociedade precisava estar preparada para isso. Ele já está confiante com essa votação que a sociedade brasileira já está preparada para uma grande revolução. Lula está falando demais em revolução. Lu, tem um ditado que diz, me digas com quem andas, que eu te direi quem é. Não é assim que a nossa mãe... Claro. Hoje, olha para o grupo do Lula. Quem é o grupo do Lula hoje, neste momento? O Lula tem como vice, Lu, um candidato do PSDB, um cara que passou a vida inteira atacando e demonstrando... Pesquisem sobre o Gedel, os milhões do Gedel. Ele continua mas isso associado ao isso Gedel. vai ser ótimo. O Geraldo Alckmin, é só você pesquisar um vídeo do Geraldo Alckmin dizendo que Lula quer retornar à cena do crime. Então eu te pergunto agora, Lu, qual interesse teria Geraldo Alckmin na eleição do pior inimigo dele? Amigo, vai ser golpe em cima de golpe. Sim, a própria Marina Você acha Silva. que Ciro Gomes dormiu com raiva de Lula e acordou morrendo de amor? E Marina? Né? E o caso Marina? Marina Silva. Vai ser golpe, Se você pesquisar, vai ver quantos vídeos nós temos de Marina eu digo uma Silva coisa. que permanece preso. Olha, o risco que hoje os eleitores do PT correm, o primeiro risco é a frustração. Claro. Eu não vejo embasamento nenhum para Lula continuar esse governo. Sim. Ele pode ganhar as eleições, a possibilidade sim, ele pode ganhar as eleições, mas eu não vejo governança. Vocês Eu não defendem vejo. tanto Não agora vejo. a volta do PT, Não mas vejo. quando começar a acontecer tudo isso que estamos denunciando aqui agora, vocês vão ficar com que Olha. cara? Porque a gente, o tempo todo foi atacado por vocês. Que o Bolsonaro vai matar os gays, vai matar os negros, os nordestinos. Qual gay e nordestino e negro morreu durante o governo Bolsonaro? Pelo contrário, o próprio Bolsa Família, que muitos disseram que seria extinto, ele aumentou 10 vezes Mas praticamente. eu dou um desconto. Quando você fala vocês, eu dou um desconto. Tem uma turma aí que a gente tem que relevar, porque a galera tá enganada, cara. Não, tudo bem, tem uma turma que até me chateia, Tem você fala assim, ó, que tem consciência, tem consciência da corrupção do Lula, mas é enganado pelo próprio processo, sabe? Sim. Acaba se envolvendo emocionalmente no processo, são pessoas que passaram uma dificuldade muito grande. Eu costumo dizer que a gente só tem o Lula que temos hoje por conta, sabe, da omissão de outros governos também em políticas públicas nesse país. Porque, querendo ou não, a gente tem que dar crédito a Lula, né, que ele ampliou algumas políticas públicas necessárias no país. Então, assim, sabe aquela coisa que quem tá... um clima muito propício, ele pegou um clima bom, ele pegou um ambiente de dois... claro, o mundo estava propício. A moeda real, o real. Infelizmente. Não, mas eu digo em relação, por exemplo, se hoje nós temos um Lula, foi também por conta da omissão de muitos governos em fazer política pública, né, de amparo, política também que se voltasse mais para a classe humilde nesse país. Bastou chegar um cara vestido de salvador da pátria com discurso populista e levou. E levou. Aí vai lá, nós temos aí, eu não sou bolsonarista, você sabe, Bolsonaro é grosso, é estúpido, eu falo direto, o problema do Bolsonaro está na língua. Mas é importante ser eficiente. Tudo bem, cara, tudo bem. Mas eu digo o seguinte, o Bolsonaro é produto, o Ciro Gomes sempre repetiu isso e ele está certo. O Bolsonaro é produto também do que foi feito pelo PT. Então pessoal, cada um é só pra gente não ficar sem muito controle de tempo, Ney, eu vou te dar 2 minutos para fazer suas considerações finais, Lu, para concluir e a gente encerra o vídeo. Tá muito bom o papo, mas a gente tem que... Seria bom que nós tivéssemos aqui muito mais tempo, mas o vídeo vai ficar longo e infelizmente a gente não vai conseguir compartilhar com vocês. Mas enfim, eu acho que vocês já entenderam a diferença entre um candidato e outro. Eu acho que nem precisamos mais aquilo tornar a falar tudo de novo, porque as pessoas já entenderam. Eu creio que agora, no dia 30, né, ele já tem um embasamento
e a informação que eles precisam para poder decidir, Lu. Então é assim, eu vou pedir para você, pai de família, para você, mãe de família, para você, chefe de família, que faça o seguinte: escolha no dia 30 aquele candidato que está mais alinhado com os seus valores, aquele candidato que representa tudo aquilo que você acredita. E se for o candidato da oposição, que seja. Porém, Lu, os meus valores, eu não negocio, entendeu? Então, eu jamais iria votar em um candidato que está ligado a uma pauta ligada à liberação de drogas, porque isso vai ser a destruição da nossa nação. Nós não temos aí tratamento médico para todo mundo. Não vou escolher um candidato que está ligado à pauta do aborto, que vai contra a vida de quem nem pode se defender. Não vou escolher um candidato que está ligado à pauta do comunismo, que nós vemos o resultado em toda a América Latina. Então, Lu, no dia 30, eu voto 22. Eu agradeço, Ney. Deu o teu tempo, Ney, agora, Lu. Não, eu tenho uma esperança muito grande que, como eu falei, que uma grande parcela dessas pessoas que não foram votar ou que votou em branco é porque realmente não estava de acordo, né, com esse cenário brasileiro, da política brasileira. Acredito eu até que se tivesse a mínima vontade de votar no PT, já teria votado, não teria ficado em casa. Porque o cara, eu percebo que há um fanatismo muito grande na maioria dos votos petistas. Então a minha esperança é que as pessoas tenham esse movimento agora de ir para o segundo turno, né? E votar, como o Ney falou, por valores que já foram estabelecidos para o equilíbrio da nossa cidade, do nosso país, do mundo em si, gente. A gente precisa de liberdade, a gente precisa preservar a moral, a ética. É isso que equilibra a sociedade. Quando a gente perder a liberdade, que é algo que muito aparentemente, talvez não seja o termo certo, aparente, eu acho que já é bastante notório, a gente esteja correndo um risco muito grande de perder, além dessa liberdade que é que move a nossa vida, os nossos dias, a moral e a ética também nesse país está indo para o ralo, sabe? Então, que nós começamos a fazer esse movimento desde agora, um chamando mais outro, não, vamos votar. Né? No primeiro turno não houve esse voto, mas agora vamos lá. E pensando bem, está sendo uma covardia de nossa parte. E a gente vai pagar um preço alto por isso, porque a gente vê uma imprensa maçante. Cara, 24 horas. Eu considero que o Bolsonaro, ele já sai vitorioso. Porque pelo que foi feito com ele, que inclusive agora vai ser investigado, isso aí vai dar pano para manga. A CPI dos institutos vai dar pano para manga, vocês escrevam o que eu estou dizendo, cabeças vão rolar. Então assim, gente, vamos para a urna, né? Não vamos deixar parte da sociedade brasileira, aquele número que praticamente já encostou, a verdade ela está chegando. E vamos fazer parte dessa verdade, não vamos deixar um presidente que até agora tem passado por tanta coisa, porque foi difícil para presidentes do mundo inteiro, não ia ser fácil para ele. Então vamos nos movimentar, não vamos deixar que ele lute sozinho com isso, vamos somar com mais um, né, com essa grande proporção de votos que ele teve, porque eu considero o resultado um empate técnico e considero já uma vitória do Bolsonaro, porque a imprensa foi maçante nesse cara, gente. Ele teve todo o emparelhamento, desde a imprensa ao STF. Lu, eu sei que você ficaria aqui a noite inteira assim como eu. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a Lu por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui. A gente sabe que dar a cara a tapa no momento que a gente está vivendo não é fácil, muita gente tem até um certo medo, mas a gente quer agradecer demais a tua presença. Foi muito esclarecedora a sua vinda aqui. Eu acredito que para muitas pessoas que também viveram o mesmo que você no momento do primeiro turno, pensar em se abster é melhor, claro. Mas agora não tem mais essa questão de uma escolha agora, a depender do resultado. Tudo ou nada. Perfeitamente. Já era. Eu convido a vocês, dia 30, contra o comunismo implantado no nosso Brasil, vote 22. Obrigado, gente. Até uma próxima.